6 horas da tarde. A noite está chegando. Surge no céu a estrela Vésper. À distância se ouve um sino tocando em algum lugar do Brasil. Todos aumentam o volume do rádio. Uma hora mágica parece que acompanha milhões de brasileiros. É hora da oração da Ave Maria. Vamos falar hoje deste famoso programa de rádio que comandou a audiência nos anos 40, 50 e permaneceu no ar depois durante muitos anos. A oração da Ave Maria na palavra de Júlio Lousada. E por falar em palavra, eu divido a minha palavra com o Dinoel Santana. Oi, Roberto. Nesse ping-pong de hoje sobre a oração. Ave Maria, a oração da Ave Maria. Oração da Ave Maria. E é como você bem o disse, né, Roberto? Começava, que tocava inclusive a Ave Maria, me lembro muito bem disso, né? O fundo musical. Começava ali, era um som único. Exato. Na cidade, talvez no Brasil. Acontecia o seguinte, a Rádio Nacional tinha audiência. A Rádio Tupi tinha audiência, a Marinque Veiga tinha audiência. Havia muitas emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil. Mas quando dava 6 horas da tarde, um momento mágico. Todo mundo virava assim e era na Rádio Tamoio que se sintonizava. Porque mas durante na Tupi também, né, Roberto? A Tamoio e Tupi, não? Não, primeiro foi só na Tamoio. Ah, é? É. Ah. Primeiro foi só na Tamoio. Uhum. E depois... Obviamente, porque pegou audiência. Pegou audiência. Passaram Porque a Tamoio tinha uma estação de onda curta muito boa. A Tupi não tinha onda curta. Ah, não? Não, a programação noturna da Tupi, ela usava a onda curta da Tamoio. Por isso que os locutores diziam, pelas ondas curtas da Rádio Tamoio e pela Tupi, onda média, passamos a apresentar e os programas noturnos transmitido lá do auditório que você conheceu. Do Maracanã. Maracanã dos auditórios. Agora, a Rádio Tamoio tinha uma programação separada da Tupi. E durante o dia tinha novela, a Tamoio tinha novela. A Tamoio tinha a oração da Ave Maria. E qualquer que fosse a estação que você estivesse sintonizando, naquele momento, 6 horas da tarde, um momento mágico, como eu disse. Mágico. Bota na Tamoio e deixa Nacional, deixa Tupi, deixa Rádio... É a Rádio Tamoio. Acabou, também era o seguinte, dava um pico na audiência, era 15 minutos, terminava, voltava para a estação. Era só para rezar, praticamente, né? E eu fui habituado a isso, sabe? É. A minha mãe não perdia uma oração da Ave Maria com Júlio Lousada. Exato. Olha, quer ver desculpe, Roberto, não, tem uma coisa. Tranquilamente. Era silêncio absoluto dentro de casa. Tranquilamente. Era orando. É. Eu ia brincar com os meus primos, eu era pequeno e morava ali na minha tia, uma tia minha, irmã de meu pai. Eu ia muito à casa dela, gostava de ficar com meus primos e a gente brincava, eu podia brincar na rua, porque era uma rua ali no Rocha, não passava carro, etc. E a gente estava lá suado, brincando, jogando futebol na rua. A minha tia chegava, chamava... vai começar a oração da Ave Maria. Opa. E a gente meio contrariado, né? É verdade. Pô, paramos de brincar. E sentava na sala, ouvindo aquele rádio grande, do tamanho de uma máquina de lavar roupa, aquele sonzão, né? E a oração da... E ela, minha tia ficava olhando, se a gente estava rezando mesmo. A gente estava rezando, levantava o olho assim para ver se o primo estava rezando também. Coisa de garota, mas né? Olha aqui, mas já que está falando disso, eu também vou aproveitar aqui, vou contar uma historinha minha relativa a isso. Morava na minha casa, dentre muitos que moraram, a minha casa foi um verdadeiro albergue da família da minha mãe e do meu pai. Meu pai e minha mãe recebiam todos os parentes, né? Sim. Todo mundo. Mas então, morava nessa época, nesse período, o Brás, meu primo, da família do meu pai. E minha mãe ficava muito danada, porque era o negócio, faz o silêncio, a gente tinha que ficar assim. Mas aí, a música Ave Maria, o Brás era muito levado, cara. Ele era mais velho um pouco do que eu. Aí ele inventou, de a gente ficar
a música tem tom, 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 tom. Aí baixava e o outro subia. Um baixava e o outro subia. Caraca, mas rapaz, vou te contar, mas, mas a minha mãe ficava muito danada, né? Porque o negócio não era o silêncio? Era o silêncio. Exatamente. A gente ficava em silêncio, mas fazendo esse movimento, essa coreografia com a música, com a Ave Maria. Ave Maria, de Gounod. Mas era muito, de Gounod, ele falava, o Júlio Lousada falava umas coisas bonitas, ele falava muito bem, muito etc. bem, muito bem. Ele falava, e depois então ele rezava, finalmente ele rezava a oração da Ave Maria. Aí então é que entrava a música Ave Maria cantada. De Gounod, como você disse, que é a mais linda que tem. É muito bonita, é muito bonita. Esse programa foi lançado na Rádio Tamoio em 1949 e ficou durante muitos anos na Rádio Tamoio. Depois, você estranhou, citou a Rádio Tupi, depois, quando a Tamoio enveredou por uma programação esportiva, com a ida da equipe do Valdo Cosi para lá, já em meados dos anos 50, este programa migrou para a Rádio Tupi. Entendi. Migrou para a Rádio Tupi. E depois, no final dos anos 50, ou seja, em 1959, é que criou a Rádio Tamoio musical, música, exclusivamente música. Em verdade, eu acho que a Rádio Tamoio serviu um pouco de laboratório, né, de programação, porque você está dizendo, com a equipe do Valdo Cosi, que era uma equipe brilhante, mas eu não sei se deu tão certo, porque certo mesmo, em termos de programação, a Tamoio deu com o negócio Os bacharéis do disco. E música na passarela, exclusivamente música do Humberto Mauro, né? Foi o José Mauro que criou essa programação. Os bacharéis do disco. E tinha como locutor principal Mr. o Humberto Reis, né? Humberto Reis. Que falava músicas da passarela na Rádio Tamoio. Dê seu voto pelo. Eu me lembro. Eu me lembro até. Dê seu voto pelo telefone 223-1612-47. Música Lilás. O Passo do Elefantinho. Exatamente. Eita, foi isso aí, já foi em 1957. Exato, e sucesso. Incomodou a Rádio Nacional. Em janeiro de 1957. Incomodou a Rádio Nacional demais. Muito. E ainda não era. Foi um precursor do FM, embora não fosse FM, era AM. Musicalmente. Né? É verdade. Pouco anúncio, músicas de qualidade, né? Músicas de qualidade, e os ouvintes começaram a gostar daquele tipo de programação que fez muito sucesso e que foi o baluarte do FM. Não existia ainda o FM, praticamente não existia. Exatamente. Era uma tecnologia ainda experimental e só chegaria depois, e chegaram então as rádios FM com pouca publicidade e muita música. Não o FM mais ou menos como a gente vê hoje. Com a qualidade do som de hoje, né? Exatamente. Mas então... Voltando à Ave Maria. Voltando ao Júlio Lousada. Nós temos aqui a foto do Júlio Lousada, para vocês verem que aí conhecerem. Porque eu gosto de mostrar foto, né? É importante. Porque, tá vendo? Tá aí o Júlio Lousada, olha lá. Com aquele bigodinho. Às 6 horas da tarde, tá vendo lá o relógio? O relógio marca. Mostrando lá pontualmente 6 horas da tarde. No princípio, foi uma experiência que o Júlio Lousada apresentou à direção da Rádio Tamoio. E quando foi ao ar, conquistou os ouvintes. E passou a ser um sucesso absoluto de audiência e permaneceu décadas no ar, transformando-se em um fenômeno no rádio brasileiro. De audiência, já que não havia isso. Não havia isso. Bem, não havia não. Depois a gente vai conversar mais adiante sobre isso. O Júlio Lousada não foi o inventor desse tipo de programa. Sim. Um ano antes, na Rádio Clube do Brasil, um senhor chamado Geraldo de Aquino lançou uma oração da Ave Maria, que não tinha esse nome. Chamava-se... e daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Era um programa em que ele rezava também com os ouvintes, se reportava ao Evangelho, ao Novo Testamento, mas era
uma experiência também, mas mais destinada aos espíritas, porque o Geraldo de Aquino era espírita. E era uma audiência muito segmentada para os espíritas. E em 48, em 49, o Júlio Lousada fez uma oração da Ave Maria mais abrangente, eu diria Aprimorou, né? eu diria até ecumênica. Não é? Eu diria o seguinte, como nada se cria, tudo se copia, ele copiou e aprimorou, né? Exatamente. Exatamente. E nessa época, na verdade, os espíritas eram muito numerosos, especialmente no Rio de Janeiro. Né? Já eram numerosos. E o programa do Geraldo de Aquino era mais voltado para os espíritas. Já o do Júlio Lousada era para os católicos em geral. E daí pegava ali uma mescla de... Que era a grande totalidade no Brasil, né? Grande, né? Naquela época. Exatamente. Então, vinha então a Ave Maria do Júlio Lousada. Vamos falar hoje da Ave Maria do Júlio Lousada. E depois, num próximo programa, eu prometo a vocês que vamos falar da Ave Maria do Geraldo de Aquino. Vamos ouvir aqui a voz do Júlio Lousada, uma amostrazinha aí que o Hugo vai botar para vocês. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos unidos nesta hora sagrada. É o Brasil que se ajoelha. É o Brasil que faz o pelo sinal da Santa Cruz. É o Brasil que saúda Maria Santíssima e invoca o menino Jesus de Praga na certeza da misericórdia divina. Eram feitas também intenções. De oração, é? Se fazia intenções a pessoas doentes, a pessoas que estavam passando por dificuldades, e eram feitas intenções. Citava os nomes, né? Exatamente. A Nossa Senhora, e também o Lousada costumava muitas vezes invocar o Menino Jesus de Praga. Sim. Que é o Menino Jesus de Praga. E ele fazia, então, essas intenções. E o rádio, esse programa começou a receber uma quantidade enorme de correspondência, pedindo somente nas cartas intenções. Aí o Menino Jesus de Praga, a imagem do Menino Jesus de Praga, que era do programa. E como eu falei antes, embora a Rádio Nacional ocupasse o primeiro lugar na audiência, nesse horário não tinha para ninguém. Não tinha para ninguém. Era a Rádio Tamoio mesmo, e na oração da Ave Maria. Vamos ouvir mais um pedacinho da voz do Júlio Lousada? Vamos sim. Num trechinho aí que eu separei para vocês. Vamos lá. Tô adorando. Vamos lá. Assim como depois da noite vem o dia, não raro, a escuro túnel parecendo a vida, no fim há uma paisagem em luz resplandecente, pois como tem entrada, os túneis têm saída. Olha, não é? E outra coisa, muito curiosa, o Lousada sugeria aos ouvintes que colocassem um copo d'água ao lado do rádio. Sim. E que fossem bebendo essa água durante como o restante uma água do dia. Benta, como exatamente. Abençoada. Né? E isso aí tinha um efeito incrível entre os ouvintes. O programa recebia muitas cartas de testemunhos dizendo que se curaram de determinadas enfermidades ingerindo aquela água. E curioso que esse procedimento de colocar um copo d'água ao lado do rádio durante a transmissão do programa foi depois seguido
por outros Até radialistas. hoje. Até hoje tem, né? Não, as rádios que falam sobre coisas evangélicas aí, entendeu? Na televisão, Televisão. como diz o Hugo, entende? Olha, Na televisão, a Record, no caso especificamente, e todos aqueles seguidores dos programas evangélicos daquela emissora. Não, pelo amor de Deus. Não me escuta, pelo amor de Deus. Fala que eu não te escuto. Aquilo é um blefe. A fé é algo inexplicável. Está dentro do indivíduo. É verdade. Não é? E aí você pode citar várias condições, né? Tomar aguinha aqui não é benta, não é benta nessa, Não, né? mas de repente né? Estamos falando aqui da Ave Maria. Então abençoa, por favor. Né? E a fé é algo que a gente tem que respeitar. Claro. E cada um tem a sua fé. Alguém diz assim, eu não tenho fé nenhuma. Às vezes ele sabe, pensa que não tem, não é? Claro. Mas eu acho que a fé é algo intrínseco. Faz parte nasce do eu. Com o homem, nasce com o homem. Aliás, se não fosse a fé, não existiria a humanidade. Claro. A gente tem que acreditar em alguma coisa. É fundamental. É algo que transcende ao nosso conhecimento. Mas voltando aqui ao copo d'água, esse foi depois de vários programas de rádio, até como você lembrou, na atualidade, seguem essa questão da água. Na verdade, sem exageros, eu poderia dizer que o Brasil parecia que parava nesse momento da oração da Ave Maria. Eu vou um testemunho, é provável que você, de Noel, tinha testemunhos também em relação a isso. Eu vi uma cena que eu era rapazinho, era adolescente, foi no auge do sucesso da oração da Ave Maria. Eu andava pela rua Uruguaiana, no centro da cidade, e na rua Uruguaiana, você se lembra, tinha várias lojas que vendiam rádios. Eletrodoméstico. Rua, que depois... Ponto Frio, Rei da Voz, não sei o quê. Rei da Voz era do Medina, do né? Medina, exatamente. Casa Garçom. Todas se concentravam ali, né? Concentravam. E eles botavam música, tocando para poder vender os discos que estavam nas paradas de sucesso. Uma tarde, eu vinha caminhando pela rua Uruguaiana, em plena hora do rush, como se diz, e deu 6 horas. E a grande parte das emissoras, das lojas, colocaram na Rádio Tamoio. E começou, e todas elas ficaram aqui em uníssono, transmitindo a oração da Ave Maria. E quando o Júlio Lousada começa a rezar a oração da Ave Maria, eu vi, isso me impressionou muito. Várias pessoas pararam na porta da loja, se benzeram e fizeram a sua oração junto com o programa de rádio. Isso eu vi e me impressionou bastante. Para você ver, hoje em dia a gente pode analisar esse fenômeno por vários prismas. Um deles, isso é inigualável, inegável, é o poder do rádio. Não é? O poder do rádio. Olha o poder de um programa de rádio que faz as pessoas pararem na rua, pararem o que estão fazendo e rezarem uma oração que durava ali 1 minuto, nada além disso, e seguiam as suas vidas. Quer dizer, é da gente pensar sobre isso, né? Sim, sem dúvida alguma. Era sensacional. É uma coisa inexplicável, né? Inexplicável. Só a fé mesmo é que pode... A fé e o respeito, né? A fé e o respeito a uma religião, a uma crença, a um Deus. Né? Isso aí. Isso. Vamos ver aqui mais umas fotos. Eu gosto de mostrar foto. É bom, eu gosto, eu adoro. Porque ficou no passado, Repórter. Repórter. Então, o Hugo aí separou aí para mim, do meu arquivo, algumas fotos do Júlio Lousada e eu vou explicar isso aí. Vamos à explicação. Vamos lá, vamos ver. Lousada tinha uma forte e bela voz. Seu improviso era perfeito. Um homem simples e culto. Passava sinceridade, credibilidade, daí possivelmente a explicação para seu enorme sucesso. Ele falava: nesta hora em que todos nós nos reunimos, eu deste microfone amigo e você do recesso sacrossanto do seu lar.
e se dirigia diretamente a diversas categorias de pessoas: empregados, comerciantes, funcionários, reclusos. E você, no seu leito de dor, vamos todos rezar a oração da Ave Maria. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu bato, procuro e vos rogo que minha prece seja atendida. Ó Jesus, que dissestes, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu humildemente rogo ao vosso Pai, em vosso nome, que minha oração seja ouvida. Ó Jesus, que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesta hora de tanta expressão para um povo cristão, quando todos saúdam Maria Santíssima na certeza de que, nas bênçãos divinas, todos encontrarão dentro da própria vida o encanto de viver. Ô, Roberto, mas entende, o povo realmente ficava ao redor do rádio, né? Todo mundo contritamente rezando. Isso é uma coisa até que pegou, o recesso sacrossanto do seu lar. Eu era garoto, eu ficava pensando, que será recesso sacrossanto? Eu achava bonito isso. É bonito, mas é. Recesso sacrossanto do seu lar. E pegou, né? Nessa época não tinha Google, né? Eu pesquisar, né? Tinha que ir lá no dicionário, na enciclopédia. Mas você chegou à conclusão? Eu perguntei à minha mãe sabia tudo, né? Minha mãe sabia tudo. Esse programa era patrocinado por um remédio, por um medicamento chamado Hepatina Nossa Senhora da Penha. Ah, Roberto, você me desculpa, mas mais adiante tem que contar uma coisa sobre esse remédio, sobre esse comercial. Então, quer contar agora? Posso. Pode contar, senão a gente esquece. Na Rádio Mundial, o Américo Vilhena, que era um locutor de voz lindíssima, né? Eu acho que, eu não sei se ainda era Rádio Clube, eu tinha uma equipe, o Sargentelli, só tinha o Astor Gaspar, o Sargentelli, locutores... Américo Vilhena, me lembro bem dele. Muito. Um vozeirão. Linda. Baixinho, ele, gordinho. Depois de muito tempo, ele foi fazer chamada na TV Globo. Em verdade, não era chamada cabine, né? Mas o Américo, eu vou contar porque eu acho que história faz parte. Faz parte, a história do rádio. O Américo Vilhena, ele adorava uma pata de cavalo. Adorava uma pata. Então, só vivia duro. Só pedindo umzinho aqui, umzinho ali e tal. Aí um dia, ele chegou duro na rádio e cobrava tudo. Queria, porque ele tinha que dar um comercial exatamente da Hepatina Nossa Senhora da Penha. E pediram que ele desse comercial. Ele disse, não, mas eu vou ler, mas eu quero um cachê. Vai, não vai, não foi, não deram o cachê a ele. Ele aí foi ler o remédio, aí saiu o comercial. Aí sabe como é que ele leu? Não, diga. Hepatina Nossa Senhora da Penha. Foi. Isso é uma coisa, está na história do rádio, da locução, muito interessante. Eu tenho essa história no meu livro, parece-me que você contou essa história para mim e eu coloquei no meu livro. É interessante. Esse remédio era um remédio muito popular na época, né? Remédio para o fígado, né? E o Arte sempre foi um bom vendedor de medicamentos, né? Até porque não havia regulamentação. Hoje existe uma certa regulamentação da Anvisa, né? Não pode divulgar todo tipo de remédio, etc, etc. Mas naquela época era liberado, né? Podia divulgar. E então esse remédio para o fígado, Hepatina Nossa Senhora da Penha, anunciou durante muitos anos a oração da Ave Maria. Eu gostaria até de o Hugo colocasse aí também mais um pouquinho, inclusive a foto do medicamento. Vamos à minha explicação. Menos a locução do Vilhena. Não, essa não pode entrar. Nossa Senhora da Penha. O programa de rádio proporcionou a Lousada tanto prestígio que ele se elegeu vereador pelo Rio de Janeiro por 2 mandatos.
Homem discreto e admirado por seus colegas, casou-se com Silvia Martins Emílio, no dia 21 de setembro de 1950, na Igreja São Francisco de Paula, que recebeu enorme quantidade de admiradores do radialista. O casal teve 3 filhos, Kátia, Júlio José e Silvio Júlio, mas seu segundo filho, Júlio José, viria a falecer ainda muito menino. Uma família feliz que morava em uma confortável casa no bairro do Rocha, subúrbio do Rio de Janeiro. Eita, coisa maravilhosa. Roberto, você realmente descobre cada coisa em cada fotografia, é incrível. É da família dele, Poxa né? vida, é verdade. Ele é um cara muito dedicado à família. Muito dedicado, né? E ele até que fiz aqui um roteiro, de vez em quando eu me perco, né? Mas Vocês me desculpem, acontece. né? Quem não se perde na vida? Então, antes de você se perder, eu posso pedir uma coisa aqui? Conta. Uma vinheta nova? Vamos lá? Vamos. Coisa nova. Vamos ver a nossa vinheta aí, por favor? Olha só, que espetáculo. Vai lá, 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 vai lá. Pois é, vai lá não, vem cá na TV Carioca da Gema, porque nós precisamos que você se registre, que você dê o seu like, que você dê o seu compartilhamento e que avise a todo mundo que a TV Carioca da Gema é uma TV, a única e primeira TV cast do Brasil. Sim, porque nós temos um cast de brilhantes apresentadores. Ô, Roberto, me desculpe, mas eu tenho que contar aqui a história para todo mundo. Todo mundo sabe aqui. Claro, Segunda-feira, As Coisas do Rio, Isso. com o Arnaldo Mechas, o Evandro Costa, a Cris Araripe. Acertei dessa vez, hein? Aqui, mas com a ajuda do Hugo, claro. Terça-feira, de tudo um pouco, que eu apresento juntamente com o brilhante locutor esportivo Carlos Borges. Na quarta-feira, o Pode Sim, com o Hilton Abirrian e o Mário Silva. Hilton Abirrian e Mário Silva dispensam comentários e adjetivos, né? Às quintas-feiras, o Sérgio Frias com Fute História é sensacional. Os jogadores os ex-jogadores chegam a ficar emocionados, aí chegam até as lágrimas aqui de ver o que eles nunca pensavam que poderiam um dia rever. E muitas vezes ver pela primeira vez jogadas sensacionais. Sexta-feira, então na sexta-feira, a nossa primeira dama, a nossa rainha, a Elizabeth Camarão, com entrevistas, assuntos sensacionais. A Beth é a melhor apresentadora, a melhor entrevistadora que existe hoje em dia nas mídias televisivas e podcastistas. Gostou da palavra? Gostei, mas a gente cria, se não existe, a gente cria. Podcastista, eu gostei. Podcastista. Gostou, Hugo? Pode tudo. Pode tudo. Isso é o podcastistas é boa. Podcastistas. Gostei. Roberto, por favor, quer anotar aí? Podcastistas, para eu não esquecer? Por favor. Então, olha aqui. E aos sábados, sábado. É nós. Somos nós aqui é nós, ó. Eu para e encerrar Roberto. a semana, né? Bem. Perfeito. Né? Mas estamos preparando grandes novidades na nossa programação. Em breve irei anunciá-las. Mas é isso. TV Carioca da Gema, faça o registro, dê o seu like e compartilhe. Falei muito bem. Manda para os amigos, né? Para todo mundo. Compartilhe, manda para os amigos. Compartilhar é um ato de amizade, né? Sem dúvida. Eu até costumo dizer, Roberto, que pode compartilhar até com a esposa, com aquela namorada que a esposa não sabe. Não, isso não. Não pode, Roberto? Não. Ah, pode ficar na memória do celular aí, pronto. Ah! Aí, dana tudo. Sabido não você, há Roberto. Ave Maria que salve. Você é sabido, hein, Roberto? Mas vamos em frente com a gente. Vamos lá. Olha aqui, o Júlio Lousada, ele era contratado da Rádio Tamoio. Sim. Ele era o locutor da Tamoio, ele fazia rádio-teatro e ele escrevia também muito bem. E ele começou, antes de fazer a Ave Maria, a oração da Ave Maria, ele produziu um outro programa na Rádio Tamoio que alcançou também muito sucesso, que se chamou Pausa para Meditação. Me lembrei. Pausa para Meditação. Exatamente. Né? Pausa para Meditação. E ele, então, a Tamoio
criou uma faixa de horário que era 18 horas a oração da Ave Maria. Terminava a oração da Ave Maria, entrava o programa Pausa para Meditação, escrito pelo Júlio Lousada. O que era exatamente, interpretado pelos radioatores. Era o seguinte, os ouvintes mandavam suas histórias, coisas da vida que eles haviam sofrido, que eles haviam vivido, etc. E o Júlio pegava aquela carta e transformava num programinha de rádio-teatro. Entendi. E depois, o narrador do programa, ou narradora, que interpretava o autor daquela carta, dizia: Senhor Júlio Lousada, eu errei, fiz isso, fiz aquilo, estou agora numa encruzilhada na minha vida, eu quero que o senhor me aconselhe. Me aconselha, seu Júlio Lousada. O programa terminava assim: me aconselha, seu Júlio Lousada. E vinha uma passagem musical e o Júlio Lousada lia, dava um conselho: olha, experimente fazer assim, experimente proceder assim, e quem sabe você vai alcançar êxito no seu desejo. Se você... Era um conselho. Aquele conselho que você dá para o seu filho, para sua filha, que eles seu não amigo. Seguem, que eles não seguem, mas a gente que às vezes não segue, né? Mas cada um faz a sua parte. E esse programa se chamava Pausa para Meditação. Eu vou reviver a abertura desse programa, que a música que servia de prefixo era um trecho da melodia Orfeu no Inferno. Vamos ouvir, então, a abertura do Pausa para Meditação pela Rádio Tamoio. Do Rio de Janeiro. A Rádio Tamoio passa a apresentar Pausa para Meditação. Adaptação de Aldo Viana e conselhos de Júlio Lousada. O programa Pausa para Meditação fez muito sucesso na Rádio Tamoio, porque a Tamoio tinha uma faixa, enfim, a oração da Ave Maria, vinha o Pausa para Meditação, e depois vinha até uma novela religiosa, que a gente vai falar nisso aqui em outros próximos programas. Pois bem, o Pausa para Meditação funcionava assim: os ouvintes escreviam cartas narrando suas dificuldades, momentos da sua vida, encruzilhadas na sua vida, e pediam um conselho ao Júlio Lousada: como é que eu devo proceder diante desse impasse? O programa terminava sempre assim: o narrador que narrava a carta dizia: me aconselha, seu Júlio Lousada, o que devo de fazer? Me aconselha, seu Júlio Lousada. Bom, esse programa foi ao ar. E ele aconselhava. Ele aconselhava. Sim. Faça assim, faça assado, né? E esse programa foi ao ar pela primeira vez no dia 11 de novembro de 1948. E foi roteirizado por um radioator da Rádio Tamoio, Sim. E que era também locutor. Sim. E também escrevia muito bem. Se chamava Aldo Viana. Aldo Viana. O Aldo Viana, na Rádio Tamoio, casou-se com uma radioatriz chamada Mildred dos Santos. Que está viva até hoje. Não, morreu em dezembro agora. Ah, mesmo? Eu tive essa tristeza. Sim. Eu estava escrevendo um roteiro para o meu canal, A História do Rádio, e quis gravar um depoimento dela. Eu já a conhecia, ela já tinha gravado depoimentos para o meu livro, e recebi a notícia de que ela havia falecido com... Você recebeu pelo filho? Não, eu sou... Famoso. Eu liguei para uma instituição. Sim. Que ela presidia a Fundação Galvão Bueno. Sim. Que o Galvão mantém lá em Londrina, onde vivia sua mãe, a Mildred, uma fundação beneficente para pessoas de idade, pessoas carentes, então é um negócio bonito. Sim. E a Mildred, mãe do Galvão Bueno, com Aldo Viana, pai, é que mantinha essa Fundação Galvão Bueno. Não sabia, achei que ela estivesse viva. Era uma pessoa. Ela morreu com muita idade. Ela morreu
já com 90 e poucos anos. Ô, Roberto, eu não acho muita, não. É. Eu pretendo viver até 180. Eu fico esperançoso, né? Que eu vou durar mais um Pois bocadinho. é. Mas então é isso. Aldo Viana e Mildred dos Santos tinham um filho chamado Galvão Bueno, Isso. né? Que é exatamente o famoso locutor esportivo, né? Durante Isso. tantos anos da Rede Globo. Bem amigos. né? Exatamente. Marcou, Então, sem dúvida marcou. alguma, tem uma história também Uma como história. locutor esportivo muito brilhante, Muito né? brilhante, Fez né? muito sucesso, né? Muito sucesso. Ele veio na TV Globo exatamente sucedendo o... Oh, meu Deus, que foi da Bandeirantes depois, famosíssima, Voz Bonita. Eu esqueci agora o nome. Daqui a pouco a gente Daqui a lembra. pouco, exatamente. É. Ele entrou... Há uma coisa muito curiosa em relação a isso até, porque o Boni disse... Eu ouvi ele falar isso, que o Galvão Bueno não tinha a potência vocal do locutor famoso, meu Deus. Por favor, Hugo, me socorre aí. Que era da Rádio Globo, depois da TV Globo, depois foi para Bandeirantes. Foi para Bandeirantes. Né? Famosíssimo, né? Famosíssimo. E Ele não tinha potência da Não voz. tinha potência vocal. E o Boni até falou assim, poxa, mas eu vou sair, entende, do fulano para assim, tal. No início ficou um pouco reticente em relação à substituição, mas sem dúvida alguma o Galvão, com uma narração moderna e tudo mais, conseguiu conquistar o seu lugar de brilhante, sem dúvida alguma, na história da televisão, da narração esportiva da televisão brasileira. E o Galvão, então, é produto da união de dois grandes radialistas do passado. É do ramo. É do ramo. Estava no DNA. Exatamente. Né? A Mildred dos Santos, grande radioatriz. Luciano do Vale. Isso. O Galvão Bueno substituiu na TV Globo o Luciano do Vale. Luciano do Vale. Saindo da Bandeirantes. Ele era da Bandeirantes Rio de Janeiro. Isso. Né? Perfeito. Então, o Galvão Bueno era filho da Mildred dos Santos, que faleceu agora em dezembro, e do Aldo Viana, que era locutor e era também novelista da Rádio Tamoio, e depois foi para a Rádio Tupi. E ele que criou esse refrão, Me Aconselha, Seu Júlio Lousada. E depois seguia-se o conselho de Júlio Lousada, que o próprio Júlio é que preparava aqueles conselhos, etc. E esse refrão, criado pelo Aldo Viana, pai do Galvão Bueno, e que encerrava o Pausa para a Meditação, Me Aconselha, Seu Júlio Lousada, se transformou em marchinha de carnaval. Isso eu não lembro não, Abel. Vamos recordar essa do carnaval de 1952. Vamos lá. Vamos lá. Música na área. Mulher do meu maior amigo me manda bilhete todo dia. Desde que me viu, ficou apaixonada. Me aconselha, seu Júlio Lousada. Mil perdões por romper a seriedade do tema Ave Maria com a irreverência desta marchinha de carnaval. Mas história é história. Vamos esquecer a marchinha e vamos voltar para a religiosidade do nosso tema de hoje. Mas não poderia. Agora você vê como é que um refrão de um programa de rádio se transforma em marchinha de carnaval. Como também não podemos deixar de fazer um pequeno registro aqui em relação ao filme que foi de 1952, né? Aparecendo ali o espetacular Oscarito, né? Exatamente. Mas vamos lá, então vamos à oração. Oração, voltando aqui com essa pausa para a meditação, para falar da música de carnaval, voltando à religiosidade do nosso tema de hoje. Esse programa Oração da Ave Maria, da Rádio Tamoio, alcançou tanta popularidade que várias emissoras do Brasil inteiro tinham a sua oração da Ave Maria, 6 horas da tarde, religiosamente, sem trocadilhos, né? Religiosamente, os ouvintes sintonizavam e transmitiam a sua oração da Ave Maria em rádios de São Paulo, do interior de Minas, do Nordeste. Todas as rádios tinham uma oração
da Ave Maria, dado o sucesso, né? E a religiosidade também do Rádio Tupi, do ouvinte. Esse programa depois foi para a Rádio Tupi, e que pertencia à mesma rede associada. Em 1981, esse programa foi para o Lousada, passou a apresentar esse programa com o Paulo Lopes. Vamos reviver um pouquinho aqui essa questão. E durante muitos anos. Exato. Vamos lá. Em 1981, o veterano Lousada se apresentava no programa Paulo Lopes e seguia campeão no horário das 6 da tarde. Segundo o Ibope, a oração da Ave Maria completava 32 anos e chegou a ficar 4 décadas no ar. Pois é, tá né? vendo? O Paulo Lopes... Veio na sequência, ele veio na sequência do Júlio Lousada, é? O que Paulo ele é muito Lopes mais tinha um novo. horário na Tupi. Sim, como Veio disque aquela moda jockey. de apresentadores, disque jockey, É, terem seus programas, Os seus programas, horários. é. Né? Programa Paulo Lopes na Rádio Tupi. E dentro do programa Paulo Lopes, que tinha 3 ou 4 horas de duração, entrava o Júlio Lousada com a sua oração da Ave Maria. Então, esse programa, Oração da Ave Maria, chegou a ficar 4 décadas no ar. 4 décadas. E Ô, Roberto, ainda existe até hoje, na Rádio Tupi, às 6 horas da tarde, a oração da Ave Maria. Não a oração da... Não, mas existe ainda. existia, Entende? Até recém, agora mesmo, como eu diria para você, eu vou lembrar o nome de quem fazia Ave Maria até agora. Tinha, por exemplo, recentemente, o Roberto Figueiredo chegou a fazer esse programa na Rádio Tupi, depois o Roberto Figueiredo, meu saudoso amigo Roberto Figueiredo, foi para a Rádio Globo e tinha também uma oração da Ave Maria na Rádio Globo, às 6 horas da tarde. Sim. Roberto Figueiredo foi o homem que substituiu o Heron Domingues no Repórter S na Rádio Nacional. Depois, o Repórter S foi para a Rádio Globo e coube a Roberto Figueiredo ler a última edição do Repórter S. Fiquei emocionado, chorando, né? É verdade. Meu querido amigo Roberto Figueiredo. É verdade, saudosa memória. Que trabalhei com ele na Rádio Nacional e continuou meu amigo durante muitos anos. Comigo também. Comigo também. Anos. Nos falávamos sempre. Sempre me ligava, tal. Chegou a vir várias vezes aqui. Antes de começarmos aqui a TV Carioca da Gema. Ah, que legal. Mas então, o Júlio Lousada morreu no dia 27 de agosto de 1993. Ele tinha 79 anos de idade. Ele se aposentou do rádio, vivia tranquilo e numa casa ali no bairro do Rocha. Eu conheci essa casa, era uma casa bonita, não era luxuosa, era uma casa bonita. E eu conheci bem o Júlio Lousada. Por quê? Porque quando eu tinha um programa na Rádio Tamoio, chamado A Juventude e o Esporte, dentro da equipe do Odovaldo Cosi... Você é antigo, hein, Roberto? Em 1956, eu tive esse programa na Rádio Tamoio, quando ela era a emissora brasileira dos esportes. E eu ia o programa era 3 vezes por semana, eu ia lá na Rádio Tupi Tamoio para apresentar o meu programa e eu encontrava sempre com o Júlio Lousada. Eu nunca fiz amizade com ele, mas eu via... Até por causa da idade também, exatamente. Eu era menino, ele era um senhor, né? Era pós-adolescente. Isso. Mas eu via... O Júlio Lousada era um cara que muito simpático, muito amigo, muito chegado aos colegas. Aquilo tudo que ele apresentava no ar era o seu estilo de vida. Era a personalidade dele. Era a personalidade dele. O Júlio Lousada era uma pessoa muito querida, porque às vezes o indivíduo interpreta no teatro, ou no rádio, ou no cinema, ou na televisão, algo que ele não é.
Positivamente não é, muito pelo contrário, né? O Júlio Lousada era uma pessoa amiga, era uma pessoa que batia no ombro dos seus colegas, era muito querido. Eu via isso, esse comportamento dele. E era uma pessoa simplória. E foi eleito, você citou alguma coisa aí, ele enveredou pela política também, Sim, né? o Júlio Lousada, né? Júlio Lousada. Foi vereador. Foi vereador. Bem votado. Bem votado, pela força do seu programa de rádio. Exato. E por ele representar também um carisma, né? Exatamente. Um carisma. Agora, Roberto, sabe, desculpe interrompê-lo. Diga. Mas o negócio, eu acho que isso é uma coisa mesmo que o horário também propicia, a ideia da Ave Maria propiciava isso. Porque você veja só, durante muitos anos, até agora, recentissimamente, quem apresentava a Ave Maria na Rádio Tupi era o Pedro Augusto. Pedro Augusto. Que fazia, inclusive... Bem lembrado. Ele, se não me engano, ele é deputado federal neste momento, mas foi várias vezes eleito deputado estadual, entende? Eu não me lembro se ele chegou, partiu de vereador, mas ele já tem uma história política muito grande e fazia uma coisa muito interessante, uma romaria à Nossa Senhora, a Aparecida do Norte, durante muitos anos. Então, eu acho que também, quer dizer, essa ideia do Júlio Lousada, da Ave Maria, quer dizer, em verdade, a ideia referentemente à Rádio Tupi, porque, como você disse, o Aquino é que iniciou essa ideia de Ave Maria. 48. Em 48. E o Júlio Lousada, em 49. Como nada se cria, tudo se copia, levou para Tupi, consequentemente que tinha uma audiência maior. E para o Brasil inteiro. E para o Brasil inteiro, e pegou. Mas o Pedro Augusto também tem uma participação muito significativa nessa oração da Ave Maria. Pela coisa que ele faz, que ele fazia da caravana, ele fazia fazia um trabalho também assistencial muito bonito, sem dúvida alguma. E neste exato momento, quem está, foi agora, eu acho que essa semana, quem começou a fazer a oração da Ave Maria na Rádio Tupi é o Padre Rossi. Marcelo Rossi. Isso. Perfeito. O Hugo é a nossa memória, né, cara? É o nosso ponto eletrônico. É verdade. Muito obrigado. Ele é o nosso ponto eletrônico. O ponto eletrônico. Ele deve ter lido meu livro, porque ele sabe tanta coisa, Com certeza. Falar nisso... Você deu ou vendeu para ele? Olha, eu estava esperando ele querer comprar, porque é o seguinte... Ele vai comprar. Amigo tem que comprar o livro do amigo. Aproveita e faz um comercial, por favor, Roberto. Então eu trouxe aqui a segunda edição do livro A Era do Rádio Teatro. Segunda edição. Opa, tô nessa. Tá nessa. Opa, finalmente. Segunda edição, com papel bonito. Pólen, né? E várias fotos. Edição revista e aumentada. Agora, Roberto, quero lhe pedir uma coisa. Na próxima vez, na terceira edição, bota uma foto nossa também. Você agora botou meu nome no livro, né? Tá vendo? Temos aqui pois é. Mas bota uma foto nossa. Né? Nós temos uma foto, eu, você, Zé Carlos Araújo. Temos. Né? Ele aqui. Exatamente. Então, já pode começar a se concentrar para fazer a terceira edição do livro. Então, eu sugiro que vocês comprem a segunda edição para eu poder fazer a terceira edição. A começar pelo Hugo. Compra logo. A história do rádio, a era do rádio teatro, conta a história do rádio, mais voltado para o rádio teatro, para a novela. Se você quiser comprar, você entra no Facebook, no YouTube, no Instagram, e está lá, a história do rádio. A história do rádio. E tem um lugarzinho para comprar o livro A Era do Rádio Teatro. Vale a pena. Porque é o único documento que conta a história das radionovelas, dos radioteatros e também a história do rádio. Tem aqui na outra capa também, na contracapa, por sugestão do meu editor, nessa segunda edição, eu tenho aqui a minha participação no programa do Jô, a minha participação no programa Em Pauta, da Globo News, que, aliás, agradeço a você, de Noel, e a Dini, sua filha, que conseguiu me colocar lá
num dos programas de grande audiência O seu da talento, rádio, Roberto, da o seu TV, talento. na Graças Globo ao seu News, talento, graças ao seu Foi talento. muito legal. E também num programa especial sobre os 100 anos de rádio apresentados pela TV Educativa, hoje TV Brasil, e pela Rádio MEC. Então, aqui você vai ter aqui um documento interessante. Importante. Desculpe dizer, mas eu sou o autor do livro. Importante. Fico dizendo que é Importante. interessante. Bom, é produto de muita pesquisa. Que tem que ser, inclusive, adotado, né, nas escolas de comunicação. É Exato. fundamental isso, né? Porque existe, obviamente, a cadeira de rádio, né, como existe de jornalismo e tudo isso, tudo faz parte, é um contexto único e é importante que seja imediatamente adotado nas escolas de rádio. E você, por favor, Roberto, já vai se preparando para fazer a terceira edição. Aí, agora eu estou fazendo parte do livro. E da próxima vez, por favor, uma foto nossa. Então tá bom. Não, então tá bom. Então vamos lá, Ave Maria. Então, olha aqui, meus amigos. Esse programa, a oração da Ave Maria, na palavra de Júlio Lousada, marcou uma época muito importante do rádio, porque mostrava a credibilidade do rádio e um papel novo que o rádio passava a representar. Ali deixava de ser o rádio de lazer, de divertimento, de emoção de novelas, de música popular, de música de carnaval, para ser algo ligado à religiosidade, à fé. E abriu caminho para outros programas dentro dessa pauta de religiosidade e também a multiplicação das emissoras de rádio ligadas à religião. Nós vamos fazer um outro programa seguindo essa pauta de oração da Ave Maria para falar do programa do Geraldo de Aquino. Perfeito. Evocação, me surgiu agora o nome do programa que eu havia esquecido anteriormente, Evocação da Ave Maria. Na vez de ser a oração da Ave Maria, ele dizia Evocação da Ave Maria, do Geraldo de Aquino, pela Rádio Clube do Brasil, que vai ser o tema do nosso próximo programa. Neste programa, a oração da Ave Maria, na palavra de Júlio Lousada, nós deixamos aqui esse registro para esse programa histórico. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, várias outras emissoras espalhadas por todo o Brasil passaram a ter também a sua oração da Ave Maria e lançado pioneiramente pela Rádio Tamoio, embora tivesse um programa ano antes, Evocação da Ave Maria, mas voltado para os espíritas. Exato. Esse, voltado para os católicos, de um modo geral, foi o baluarte que lançou justamente essa ideia da religiosidade através do rádio. E no próximo programa nós vamos falar do programa da questão da evocação da Ave Maria do Geraldo de Aquino e vamos também falar do surgimento das emissoras de rádio voltadas para religiões. Perfeito. Mas isso aí é um tema... Outro assunto. É outra história. Do valor impressionante do poder do rádio de penetração pelo Brasil. O que prova todo. que o rádio é até hoje um veículo da maior importância, né? Exatamente. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Que pena. Foi um prazer relembrar e eu prometo que na próxima semana, religiosamente, estaremos aqui, sem trocadilho, Na né? TV Carioca da Gema, A História do Rádio. Né, Roberto? Isso aí. Todo sábado aqui, eu tenho o prazer de estar com meu amigo Di Noel. O prazer é todo nosso. Tá bom? Perfeito. Um abraço. Tchau. E saudações radiofônicas. É isso aí. Bye, bye.